Capítulo 45 Destrua os 9 caminhos da verdade. O corpo inteiro de Wang Yanfeng se envolvia com uma intensa aura de verdadeira essência. Ele nem esperou que Lin Ming terminasse de pisar no palco antes que ele gritasse alto, e o sabre de 3 pés de comprimento em sua mão começou a irradiar com runas brilhantes. Havia 10 runas no total, 9 runas verdes foram solidificou pela verdadeira essência de Wang Yanfeng e a última foi do símbolo de inscrição deixado pelo mestre de inscrição. Os 9 caminhos da verdade era uma habilidade de esgrima familiar que foi dada ao chefe da família Wang depois que ele realizou uma grande ação militar. O primeiro imperador do Reino da Fortuna do Céu concedeu essa habilidade à família Wang da cidade de Yuelu para que ela pudesse ser transmitida e estudada pelas gerações futuras. Este Wang Yanfeng baseou-se apenas em seu terceiro estágio da transformação corporal inicial para alcançar o limite da formação de 9 runas. Embora este seja quase o nível mais básico de runas verdes, ainda é impressionante. Os anciões que observaram comentaram enquanto assistiam à luta. Eles tinham uma vasta experiência e podiam facilmente determinar a habilidade marcial de Wang Yanfeng, bem como seu nível e origem. Os 9 caminhos da verdade podem exibir seu verdadeiro poder, se usado em conjunto com uma arma rara. Os juniores da família aristocrática estão verdadeiramente em um nível diferente dos outros. Eles têm artes marciais transmitidas através de sua linha familiar e também tesouros que facilmente custam vários milhares de taels de ouro. Em comparação com os artistas marciais mais comuns, eles são muito melhores. Lin Ming está em perigo. Ele é apenas um garoto normal. Que tipo de habilidade marcial ele poderia ter para se defender dos 9 caminhos da verdade? No palco, os olhos de Lin Ming reluziam brilhantemente enquanto olhava para as runas verdes no sabre de Wang Yanfeng. Antes de estudar as técnicas de inscrição, ele primeiro teve que estudar a fórmula da lei da alma e desenvolver a capacidade de controlar sua própria força da alma. Lin Ming estudou o ápice da fórmula de lei da alma, tática da alma dominante. Com isso, Lin Ming era extremamente sensível ao fluxo da verdadeira essência dentro de tesouros ou objetos raros. Enquanto ele estendesse sua força de alma, ele poderia entender claramente todas as coisas. Eu posso sentir que Wang Yanfeng está usando algum tipo de habilidade marcial, mas mesmo que eu possa senti-lo, não estou muito familiarizado com habilidades marciais, simplesmente não há como descobrir onde está a falha. Mas ao olhar para as técnicas de inscrição e equipamentos, não deve haver ninguém em todo o reino da fortuna do céu que possa compreendê-los melhor do que eu. Posso identificar claramente a vulnerabilidade dentro do fluxo da verdadeira essência. Enquanto Lin Ming estava pensando profundamente sobre isso, Wang Yanfeng já tinha agarrado sua espada e avançou. Ele diminuiria a distância e usaria a habilidade marcial de sua família, os 9 caminhos da verdade e nos próximos movimentos, finalmente resolveria esse problema chamado Lin Ming, enquanto aumentava sua própria reputação. A verdadeira essência reuniu-se na espada longa e assobiou com um som forte e agudo. Esta era uma vantagem de usar tesouros, uma vez que a verdadeira essência estava condensada, aumentaria sua imagem e força, aumentando assim seu ímpeto. Diante disso, juntamente com a aura do poder, um artista marcial sem tesouros descobriria que se sentiria incapaz de qualquer resistência, porque mesmo que ele tentasse competir com as armas, ela própria provavelmente poderia romper no primeiro contato. Lin Ming, prepare-se para morrer. Wang Yanfeng gritou enquanto os 9 símbolos em seu sabre começaram a florescer com uma luz verde incandescente. Assim que a espada longa cortasse, uma imensa pressão da espada atingiria o ombro de Lin Ming. As pupilas de Lin Ming se arregalarão e seus pés de repente baterão no chão enquanto seu corpo se movia como um raio. Bang! Quando o sabre de Wang Yanfeng acertou no chão, explosões espalharam lascas de pedra no ar. Esta arena de pedra azul era protegida por uma matriz mágica e era tão duro como o ferro, mas ainda assim, a lâmina de Wang Yanfeng tinha aberto um buraco de meio pé de profundidade.
O poder deste único ataque era muito grande. Mesmo que seu sabre não tenha atingido, Wang Yanfeng não sentiu nenhuma tristeza, mas em vez disso riu. Lin Ming. Você quer comparar velocidade comigo? Não só você tem uma pequena força divina inata, mas parece que sua velocidade não é muito ruim também, mas que pena. Você não pode usar nenhuma habilidade marcial de movimento. Velocidade. Quão vergonhoso você é por pensar em se comparar a mim, Wang Yanfeng. Assim que ele disse isso, os passos de Wang Yanfeng mudaram. Seu corpo mudou para uma imagem indistinta e borrada. 7 passos desesperados. A habilidade marcial de movimento da família Wang. Esta é uma das habilidades marciais secretas da família Wang. Em 7 passos, pode-se aparecer e desaparecer à vontade, e sua velocidade supera os fantasmas e os deuses. As antigas famílias aristocráticas realmente são de dar inveja. A arma é mais fraca, a habilidade marcial é mais fraca, o movimento é mais fraco, como alguém pode lutar assim? Enquanto eles conversavam, Wang Yanfeng usou 7 passos e apareceu instantaneamente ao lado de Lin Ming. A linha verde radiante apareceu novamente uma vez que as 9 runas brilharam com verdadeira essência. O sabre cortou em direção do braço de Lin Ming. Era contra a lei matar outros durante uma competição no Palácio Marcial dos 7 Mistérios, caso contrário eles receberiam uma punição severa da escola. Portanto, Wang Yanfeng cortou o braço de Lin Ming. Embora este ataque não seja letal, ele pode quebrar o osso e rasgar os tendões do braço. Mesmo com medicamentos superiores para reparar o osso e remendar os músculos, o braço seria em sua maior parte inútil e inibiria muito o cultivo posterior. Esta era uma lâmina traiçoeira cheia de malícia. A boca de Wang Yanfeng marcava um sorriso ofuscante. Você não é um tipo de gênio. Então eu vou cortar o caminho do gênio e ver como você se atreve a lutar contra mim novamente. Esta era a real intenção de sua lâmina, e ele não conseguia pensar na menor possibilidade de perder. No entanto, neste momento, Lin Ming gritou e girou ferozmente sobre seu calcanhar e empurrou o punho. Este foi um soco não chamativo, mesmo que traria pelo menos 3.000 gens de um poder dominador. Bang! O centro de seu punho acertou a ponta do sabre de Wang Yanfeng. Esta foi a única vulnerabilidade que Lin Ming descobriu na arma onde a verdadeira essência estava em seu ponto mais fraco e turbulento. Com a velocidade que Wang Yanfeng manuseava seu sabre, a dificuldade de atingir esse ponto com precisão era inconcebível. Se não fosse pelos anos que Lin Ming passou desossando e aperfeiçoando a precisão de seus movimentos até que cada ação se tornasse uma memória gravada dentro de seus músculos, então, mesmo que ele pudesse entender a falha dentro do símbolo de inscrição não serviria para nada. No espaço desse breve momento, Wang Yanfeng só sentiu um súbito e caótico aumento da verdadeira essência transmitida através de seu corpo quando o fluxo de energia no sabre foi interrompido. Se a concentração da verdadeira essência no sabre fosse como uma serpente esmeralda mortal, então o punho de Lin Ming foi um machado que cortou a serpente pela metade, 7 polegadas acima de seu corpo. Como? Assim que o fluxo da verdadeira essência estagnou, Wang Yanfeng sentiu a dor invadir seu corpo enquanto seu sangue se acumulava perigosamente. Antes que ele pudesse desvendar o significado do que aconteceu, Lin Ming relaxou uma perna e chutou em direção à cabeça de Wang Yanfeng. Todos os dias durante muitos anos, Lin Ming estava treinando sua perna em tocos de árvores. A força simplista desse golpe foi temperada por uma dor profundamente constante que só havia sido extinta pela grama de fio de ferro. Esta foi a força aterrorizante que tinha sido cultivada pela prática dos meridianos de combate das virtudes caóticas, não era diferente de uma explosão de força pura. A perna de Lin Ming era como uma cauda de dragão quando ele chutou, mas Wang Yanfeng também tinha alguma capacidade. Mesmo quando sua mente vacilou, ele conseguiu rigidamente levantar um braço para bloquear a perna de Lin Ming. No entanto,
quando o chute de Lin Ming atingiu o braço de Wang Yanfeng só podia sentir como se uma barra grossa de ferro o atingisse. Seu braço imediatamente perdeu o tato e ele quase desmaiou com a pressão. O coração de Wang Yanfeng estava chocado. O que era esse poder anormal? Com um abalo de surpresa com a mudança no ritmo da batalha, os corações dos anciãos presentes ficaram igualmente chocados. Esse punho simples não era tão simples. Os candidatos que estavam assistindo não conseguiram notar nada de estranho, mas estes eram mestres Ouqian, eles facilmente captaram o mistério por trás desse simples punho. Lin Ming, como ele poderia fazer isso? O chute enviou Wang Yanfeng voando para trás pelo ar. Antes de ele ter gastado um único suspiro, ele podia ver a visão de Lin Ming se aproximando instantaneamente. Não é bom. 7 passos desesperados. Wang Yanfeng pedalou os pés com os 7 passos desesperados e seu corpo violou completamente as regras da física, quando ele de repente desviou de lado e escapou do punho de Lin Ming. Mas, com essa mudança repentina na direção, junto com o dano que ele havia levado antes, Wang Yanfeng não conseguiu mais controlar a furiosa verdadeira essência que devastou seu corpo e cuspiu um bocado de sangue. Desta vez, Wang Yanfeng sentiu que o pânico se infiltrou em seu coração. Inicialmente, ele pensou que sua força tinha sido enfraquecida no pagode requintado com a diminuição da força dos 9 caminhos da verdade e, portanto, só conseguiu chegar ao 4º andar e morrer junto com os 2 animais viciosos. Ele pensou que, se ele tivesse seu sabre raro com ele, então ele ficaria completamente confiante em chegar ao 5º andar com facilidade e até matando muitos animais viciosos lá. Em vez disso, ele estava agora sendo suprimido tão fortemente por Lin Ming. Nesse momento, Lin Ming também mataria os animais viciosos do 5º andar. Os 9 caminhos da verdade de que ele estava tão orgulhoso e tinha tão arrogantemente se vangloriado foram completamente derrotados. Isso fez Wang Yanfeng sentir um profundo e presságio sentimento de humilhação. Antes que ele pudesse pensar em como revidar contra a larva repugnante, Lin Ming já havia avançado novamente. Desta vez Lin Ming usou sua faca. Eu vou cortar sua faca. Como ele tinha acabado de esgotar uma grande quantidade de essência, ele só poderia usar cerca de metade de sua verdadeira essência. Wang Yanfeng não teve tempo de utilizar os 9 caminhos da verdade, ele só poderia concentrar toda a verdadeira essência que ele poderia reunir no sabre e confiar em sua força, precisão e qualidade superior para bloquear Lin Ming. Ele já havia concluído que, se ele bloqueasse com seu sabre, então, Lin Ming teria que retirar a faca, caso contrário, sua faca seria cortada. No entanto, ele não imaginou que Lin Ming não recolheu sua faca, mas até foi ao encontro do sabre com apenas uma faca de desossa. Bum! Com uma explosão feroz, na colisão louca de verdadeira essência, a faca de desossa foi cortada. Ah! Wang Yanfeng nem sequer teve tempo de ficar surpreso, Lin Ming bradou alto e a faca de desossa explodiu em diversos fragmentos afiados. Puff! Esses fragmentos eram como uma arma escondida que explodiu como uma bomba que disparou em todas as direções. Com uma distância tão curta e a surpresa imediata de uma arma como essa, Wang Yanfeng não conseguiu se esquivar, apesar de possuir os 7 passos desesperados. Ah! Wang Yanfeng gritou pateticamente quando o ombro, a barriga e as coxas foram esfaqueadas pelos fragmentos da faca de desossa e o sangue voou em todas as direções. Um fragmento já havia atravessando diretamente seu ombro. Lin Ming soltou uma voadora em direção ao peito de Wang Yanfeng. Wang Yanfeng cuspiu um bocado de sangue quando ele foi jogado para trás. Esse chute instantâneo quebrou suas costelas e enviou-o voando de cabeça para baixo como uma pipa quebrada. Pare! Quando o chute de Lin Ming enviou Wang Yanfeng voando, o ancião Shu foi voando como uma chita e a cadeira em que ele estava sentado foi destruída com a explosão de verdadeira essência. Ancião Shu invadiu a arena como o vento e pegou Wang Yanfeng, fortemente ferido.
Ele imediatamente tirou um frasco de medicamento das mangas e aplicou-o para ele. Ele era um velho amigo do pai de Wang Yanfeng, então ele teve que cuidar dele. Com Wang Yanfeng ferido até este ponto, como ele poderia explicar isso ao amigo? Depois de aplicar o precioso medicamento, Ancião Shu pareceu sombrio enquanto olhava para Lin Ming. Você pequeno, tão jovem e, no entanto, suas ações são tão implacáveis. Quando Ancião Shu disse isso, cada palavra foi encharcada com verdadeira essência e era como uma bola de aço atingindo, cheia de impulso. Encarando a pressão de um mestre ou Tian, os olhos de Lin Ming se estreitaram quando ele girou secretamente a fórmula do verdadeiro caos primordial dentro dele próprio e resistiu à pressão. Sua expressão era neutra quando ele disse: se você diz que eu sou vicioso, então o que não é vicioso? Wang Yanfeng tentou cortar meu braço um momento atrás, eu deveria entendê-lo e deixá-lo fazer o que quiser. Se eu não retaliasse com um soco e meu braço fosse cortado, você diria que o Wang Yanfeng é vicioso. Bom? Você se atreve a responder? Ancião Shu de repente deu um passo à frente enquanto ele queimava com intenção assassina. Parecia que este Ancião Shu era como um tigre que havia escolhido sua vítima e estava pronto para saltar.